pessoal, boa tarde. A gente está começando mais uma aula, né? Em virtude das condições climáticas, né? Essa aula vai ter que ser gravada, né? Como eu informei a vocês via WhatsApp. Então, nossa aula de hoje é sobre embalagens, transporte e armazenamento de sementes. Bem, então a gente vai começar falando das embalagens, né? Que é o recipiente onde é colocada as sementes, né? Que tem como objetivo proteger a semente, né? Importante para a realização do armazenamento, né? Então, antes da realização do armazenamento é importante o processo, né, de embalagem, onde tem diversos tipos de embalagens que são utilizadas para uso em sementes, né? Como embalagens de papel, é, sacos de nylon, né? Enfim, tem uma infinidade de embalagens que são utilizadas com esse objetivo de proteção das sementes. Bem, pessoal, as embalagens elas podem ser classificadas com base na permeabilidade ao vapor de água, né, a entrada de água. Então temos as embalagens permeáveis, que permite a troca de umidade, ou seja, esse tipo de embalagem, pessoal, ocorre a troca de umidade. É um tipo de embalagem que não é muito aconselhável, porque pode permitir a entrada de umidade e afetar a qualidade da semente, né? Pode favorecer ao desenvolvimento de patógenos, né? Principalmente fungos, pode favorecer também a ocorrência de pragas, né? E danificar a perda e ocorrer a perda de qualidade da semente. Então, as embalagens permeáveis não é indicada por essa troca de umidade. Temos também as embalagens semipermeáveis, que tem certa resistência à troca, né? E temos as embalagens impermeáveis, que esse tipo não permite a troca de umidade entre o ambiente, né? É o tipo de embalagem mais indicada, porque não ocorre a entrada de umidade na embalagem e, consequentemente, não vai afetar a qualidade da semente. Então, pessoal, as embalagens impermeáveis, apesar de elas serem mais indicadas, como eu falei, né, para manter a qualidade fisiológica das sementes, uma desvantagem desse tipo de embalagem é que ela pode provocar danificações na semente durante o manuseio. Por que isso acontece? Porque a semente, pessoal, por exemplo, é, antes do armazenamento, ela passou por um processo, né, de beneficiamento. Provavelmente foi realizado o processo de secagem, né, a retirada de umidade da semente. Então, essa semente, como ela passou pelo processo de secagem, normalmente ela tem baixo teor de umidade, então ela fica propensa a danificações durante o manuseio, né, devido a esse baixo teor de umidade, né? Então pode afetar a qualidade da semente. Então é recomendado um teor de umidade na semente para armazenamento em embalagens impermeáveis de 6 a 12% para sementes amiláceas, né, que contêm altos teores de amido, como por exemplo o milho, né? E para sementes oleaginosas é recomendado de 4 a 9% de umidade. Um exemplo de semente oleaginosa é a mamona, o amendoim, a soja também é considerada uma semente oleaginosa, né? Então, varia de acordo com a composição química da semente, o teor de umidade recomendável, né, para utilização em embalagens impermeáveis. Então, quais são os tipos de embalagens permeáveis? Exemplo de embalagens permeáveis temos o papel, tecido, plástico, trançado. Exemplos de embalagens semipermeáveis, pessoal, a gente tem o papel multifoliado, revestido com substâncias cerosas. Temos o papel multifoliado entremeado com substâncias impermeáveis.
E como exemplo de embalagem impermeáveis, temos as latas, os alumínios, né, que são vedadas, fechadas, que impede essa troca de umidade com o meio ambiente, né? E, pessoal, alguns fatores são levados em consideração para a escolha das embalagens, como, por exemplo, condições climáticas da região deve ser levada em consideração. Ah, professora, aqui na região, por exemplo, a gente está num período, né, chuvoso, né, um período com a umidade relativa do ar maior, né, então é importante a escolha, por exemplo, pessoal, de embalagens impermeáveis, né, que evite essa troca de umidade entre a semente e o ambiente, né, para evitar perda de qualidade da semente, né. Outro fator que deve ser levado em consideração é a modalidade de comercialização. Qual vai ser o tipo de comercialização dessas sementes? Então, esse fator também vai interferir no tipo de embalagem. A comercialização vai ser feita em sacos de papel. Então, nesse caso é interessante o uso de embalagens permeáveis. A comercialização vai ser em latas, em alumínio. Então, é interessante o uso de embalagens impermeáveis. As características mecânicas durante o manejo, durante o armazenamento, a comercialização das sementes também são levadas em consideração. A disponibilidade no comércio, o preço, né? Porque vai depender também do poder aquisitivo do produtor rural em relação ao tipo de embalagem que ele vai fazer a aquisição. Normalmente as embalagens impermeáveis ela tem um custo mais elevado, né? Por ser uma embalagem que não permite a troca de umidade com o ambiente, né? E normalmente as embalagens permeáveis têm um custo inferior pelo material que é formado, por exemplo, papel, né, tecido, plástico. Então também a escolha do tipo de embalagem vai depender do poder aquisitivo do produtor rural. Aqui, pessoal, tem alguns exemplos de tipos de embalagem, né? A gente tem aqui embalagem, nessa imagem A, uma embalagem do tipo bag, utilizada para armazenamento de sementes, até o ensaque. Temos também a utilização de a embalagem de sementes em papel, né? Sacos de papéis, né? Que são as embalagens permeáveis. E se vocês observarem, pessoal, essas embalagens de sementes se, se coloca esses pallets aqui de madeira para evitar esse contato direto da embalagem, das sementes com o solo, né, que pode favorecer a entrada de umidade na embalagem, né, e provocar perda de qualidade da semente, principalmente porque esse tipo de embalagem ele é permeável, né, permite essa troca de umidade entre a semente e o ambiente, né, então é importante o uso desses pallets de madeira, né, inclusive aqui nessa imagem também é necessário o uso de pallets, né, para evitar esse contato direto com o solo. Aqui temos exemplos também de embalagem de papel, né, armazenamento aqui. E se vocês observar, ó, todos os lotes de sementes embaladas, elas estão, ó, sobre esses pallets de madeira, né, para evitar esse contato, evitar o ganho de umidade. E também é importante que as sementes não fiquem próximas das paredes, né? Porque as embalagens, porque também pode favorecer a absorção de umidade. Ó, então isso aqui não é recomendado. Se vocês observarem, essas embalagens de sementes estão de contato direto com a parede, então também não é recomendado, porque pode ocorrer a absorção de umidade e afetar a qualidade da semente. Aqui, imagens mais aproximadas, né, de embalagens de semente, né, do tipo bag. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre armazenamento de sementes, né, que é o local onde são armazenadas sementes, né, então normalmente é um local onde se tem controle da temperatura,
de umidade. E o desafio, pessoal, do armazenamento de sementes é conseguir manter a qualidade fisiológica da semente durante o processo de armazenamento, visto, pessoal, que a gente viu nas aulas passadas, que a semente, depois que ela atinge o ponto de maturidade fisiológica e ela se desliga da planta-mãe, ela já começa o processo ali de deterioração da semente. Então, o nosso objetivo é tentar diminuir o máximo esse processo de deterioração da semente. Então, o nosso objetivo com o armazenamento de semente é pelo menos manter a qualidade fisiológica da semente. Claro que a gente não vai conseguir melhorar a qualidade fisiológica da semente, mas se a gente conseguir manter a qualidade, já vai ser importante. Então, pessoal, a gente pode dizer que o armazenamento de sementes, ele já começa no campo, né? A gente viu nas aulas passadas. Então, a planta atingiu a maturidade fisiológica, ela já e ela ainda não foi colhida, ela já começa um armazenamento da semente no campo, a céu aberto. Então, a semente está exposta a condições ambientais adversas, né? Temperatura, umidade. Por exemplo, se a colheita das sementes coincidir com esse período aqui em Rorainópolis, né, um período chuvoso, então isso pode afetar a qualidade da semente, favorecer a deterioração dessa semente e a perda de qualidade, de germinação, de vigor. Então é importante, após a maturidade fisiológica, né, que seja realizada a colheita, né, e se possível a secagem, né, para diminuir esse teor de umidade e permitir um armazenamento satisfatório. Então, a semente, pessoal, ela atinge um ponto de máxima, a gente viu nas aulas passadas, de máxima germinação, máximo vigor, máxima produção de matéria seca quando ela atinge a maturidade fisiológica. E daí ela começa a diminuir essas qualidades fisiológicas, porque ela começa o processo de deterioração. Então é importante, logo em seguida, atingir uma maturidade fisiológica, é importante todas as etapas de beneficiamento, processamento dessa semente e logo em seguida o armazenamento para tentar manter a qualidade dessa semente, levando em consideração que a gente vai ver aqui nessa aula todos os pontos necessários para manter a qualidade dessa semente e evitar que ela perda a qualidade, que ela perda germinação, perda o vigor durante esse armazenamento. Então, pessoal, o ideal no local de armazenamento, no armazenamento, é importante que a temperatura máxima ela seja de até 25 graus Celsius e a umidade relativa do ar ela seja inferior a 70% para garantir manter a qualidade da semente. Isso aqui é os extremos, mas o mais indicado, por exemplo, no caso da temperatura, é indicado uma temperatura por volta de 10 graus Celsius, é uma temperatura média considerada ideal para a conservação das sementes, e uma umidade relativa do ar em torno de 40% é o indicado, mas claro, a temperatura e a umidade relativa do ar vai depender muito da espécie, né? Então é importante conhecer o tipo de espécie para saber qual a temperatura e umidade adequada, né, durante o armazenamento. E quando se tem mais de uma espécie de semente armazenada juntas, é importante encontrar uma temperatura e uma umidade relativa do ar média que permita uma boa conservação das sementes, né? Então, como a gente falou, o armazenamento da semente ele tem início no campo, né? Na maturidade fisiológica. Então, depois que ela atinge a maturidade fisiológica, a semente ela passa por uma fase de repouso fisiológico, que é normalmente a fase que ela fica armazenada no armazém.
e depois do armazém finaliza com a semeadura e germinação, né, dessas sementes, né, elas são levadas para, para a germinação e emergência, né? Então, pessoal, no armazenamento de semente, alguns fatores devem ser levados em consideração. O primeiro fator é o planejamento, né? Então, depois da colheita, tem que ter um planejamento de como é que vai ocorrer o transporte, como é que vai ocorrer o beneficiamento da semente, o processo de secagem, de armazenamento dessa semente para garantir a qualidade dessa semente que ela permite e que se mantenha o alto poder germinativo, o alto vigor dessa semente, para ter um bom desenvolvimento, um bom estande de plântulas no campo. Então é importante esse planejamento. Então, esse planejamento ele deve ser realizado, né, para permitir essa qualidade da semente. É importante também a utilização de instalações adequadas, né? Um local fechado, arejado, né? Com temperatura adequada, umidade. É importante conhecimento sobre a fisiologia da espécie, né? Que vai ser armazenada. Conhecimento sobre os fatores que podem afetar a qualidade da semente. É importante cursos de capacitação, né, de treinamento dos funcionários, né, para garantir essa qualidade da semente. Outro fator que é feito é a realização de testes, né? Então, quando as sementes são armazenadas, é feito testes que podem ocorrer semanalmente, mensalmente, vai depender do tipo de semente, né, da espécie, mas é importante a realização desses testes, né, para verificar a temperatura e umidade relativa dessas sementes, né, para garantir a qualidade, né. Aqui temos um exemplo de armazenamento de sementes, né, um local onde é armazenada as sementes. Então vocês observam que é um local grande, né, que deve ser arejado, com temperatura, umidade relativa do ar adequada. Se vocês observarem, as sementes estão embaladas e colocadas sobre estrados de madeira, né, para permitir evitar esse contato direto com o solo, né. Aqui a gente tem o monitoramento, né, da temperatura, da umidade relativa do ar dos armazéns, né, onde estão as sementes, né. Então é importante esse monitoramento, né, pessoal, para controlar a temperatura e umidade que pode interferir na qualidade da semente, né. Então é feito coletas, né, como a gente viu nas aulas passadas, né, amostragem de sementes, que é utilizado caladores, né, para fazer essas amostragens, que normalmente é na parte superior, inferior e na parte mediana, né, dos lotes de semente, é feito esse registro, né, esse controle, né, para garantir. Também é feito retirada de sementes, é feito teste de germinação, de vigor, né, para saber a qualidade dessas sementes, né, para garantir um material de alta qualidade, né, para a posterior comercialização, né. Então é importante esse monitoramento. Aqui tem um exemplo, durante o armazenamento, a gente tem no eixo Y, tem um teor de água em porcentagem, e temos aqui os meses de armazenamento das sementes. Então a gente pode observar que a semente ela é armazenada com 11% de umidade. Com o passar do tempo, o teor de umidade ele vai diminuindo, depois ocorre uma absorção de umidade. Então, pessoal, esse tipo de gráfico aqui, ele não é recomendado, essa variação de umidade da semente, ela perde, depois ela ganha umidade, né? Então, normalmente isso ocorre quando as sementes são embaladas em recipientes permeáveis, né, que permite a troca de umidade com o ambiente, né? Então, pode ocorrer essas variações de umidade, isso pode afetar diretamente a qualidade da semente, né? Então, não é indicado. Aqui temos um exemplo
Germinação, teste de germinação depois do processo de armazenamento das sementes, né? Então, em diferentes meses foi feito o teste de germinação. Isso ocorreu, pessoal, em condições não controladas, em condições de temperatura ambiente, né? Foi feito esse armazenamento sem controle de temperatura e de umidade, né? Então foi feito a coleta das sementes e posterior o teste de germinação para se avaliar a qualidade dessas sementes. E se vocês observar com o passar do tempo, a porcentagem de germinação ela começou a diminuir até chegar a 50, 60%, né? Ó, nesse aqui, no lote E chegou até 36%, então a gente vê um declínio, né? Uma queda do processo germinativo com o passar do tempo, né? Em condições ambientes, né? Então a gente observa que as condições ambientes não são adequadas para o armazenamento de sementes, né? Tem perda de germinação, de vigor, porque não se tem controle nem da temperatura e nem da umidade. E, pessoal, a temperatura, a redução, o baixamento da temperatura é importante para reduzir o metabolismo da semente, né? Porque se a temperatura ela não for reduzida, a semente ela vai continuar respirando, né? Ela vai começar ela vai continuar seus processos metabólicos, né? E isso vai favorecer a, ao surgimento de patógenos, de fungos, de pragas. Quando ela começa a respirar, ela também começa a aquecer, né? A massa de semente começa a aquecer, né? Então começa a deteriorar, né? E assim, consequentemente, vai afetar a germinação e o vigor. Então não é indicado esse tipo de armazenamento. Aqui a gente tem um exemplo de germinação das sementes depois do armazenamento, né, em diferentes épocas. Nesse caso aqui, pessoal, foi controlada as condições de armazenamento, temperatura e umidade relativa do ar controlada. E se a gente observar ou a porcentagem de germinação das sementes, a gente observa que houve, praticamente ela se manteve constante, né, com pequena redução com o passar do tempo, né, e isso ocorreu em ambiente controlado. Então a gente pode concluir que em ambientes controlados de temperatura e umidade, as perdas de germinação de vigor elas são mínimas, né? Então esse tipo de armazenamento garante a qualidade da semente, porque a semente ela entra em repouso fisiológico, né? Ela diminui o seu metabolismo com a redução da temperatura, então consequentemente ela reduz a taxa respiratória, ela diminui a produção de etileno, então consequentemente o processo de armazenamento vai ser satisfatório. Então aqui a gente tem as condições de temperatura e de umidade de forma geral. Então o indicado é temperaturas menores que 25 graus Celsius, como a gente viu. O ideal depende muito da espécie, né? O recomendado é temperaturas em torno de 10 graus Celsius, né? Para redução do metabolismo da semente. E em relação à umidade relativa do ar, é importante que a umidade seja menor que 70%. O ideal vai depender também da espécie. E o recomendado é uma umidade relativa do ar em torno de 40%, né? Então, sementes que apresentam de 11 a 13% de umidade, dependendo da espécie, pode apresentar processo respiratório discreto durante o armazenamento. Então, pessoal, a umidade, a porcentagem de umidade da semente vai depender muito da espécie, né? Algumas espécies são 10%, outras são 12%, né? Vai depender da espécie, né? Para garantir também a qualidade da semente. Então, mais uma coisa, acontece qualquer tipo de semente, à medida que os teores de umidade eles vão aumentando,
a respiração, a taxa respiratória vai aumentando, vai acelerando e o processo de deterioração ele vai aumentando, né? Então essa semente vai atingindo o processo de senescência, né, de morte. Então por isso que as embalagens permeáveis elas não são indicadas, né? Porque pode aumentar os teores de umidade da semente e provocar a senescência, a morte da semente. Então, quando a semente ela respira, por exemplo, quando ela está armazenada em condições não controláveis, por exemplo, a temperatura ambiente, então essa semente ela continua respirando, ela continua ocorrendo aquecimento, então a atividade dos micro-organismos de insetos continua presente nessa massa de semente, então pode afetar a qualidade dessa semente, pode ser bastante prejudicial. Então, o ideal, pessoal, é armazenamento de sementes em ambiente climatizado, em ambiente com controle de temperatura, de umidade. Só que muitas vezes, pessoal, o custo é bastante elevado para o produtor. Então, tem alguns produtores que não conseguem realizar esse tipo de armazenamento pelo custo mais elevado. Então, tem que optar por outros tipos de armazenamento. Então, pessoal, os principais patógenos que ocorrem em semente armazenada, principalmente os fungos, né? Então, os patógenos que mais acometem sementes armazenadas, principalmente os fungos do gênero Aspergilo e Penicillium, né? Poderão contaminar, provocar a deterioração das sementes durante o armazenamento. E esses fungos eles surgem quando as sementes apresentam elevado teor de umidade, né? Então, por isso que é importante também, antes do armazenamento, no processo de beneficiamento, fazer a aplicação de produtos químicos, né, na semente para garantir a qualidade, né, da semente, evitar, prevenir o ataque de patógenos, de pragas, né? Em relação às pragas de armazenamento, ocorre principalmente a ocorrência de carunchos e traças, que vão depender, o nível de infestação ele vai depender do ambiente de armazenamento e que pode reduzir drasticamente a qualidade da semente, né, para a comercialização. Então, o armazenamento em ambientes com temperaturas inferiores a 15 graus Celsius e com sementes apresentando teores de água inferior a 4%, são prejudiciais para os insetos, né? Então, baixa temperatura e umidade relativa do ar baixa e teores de umidade da semente também são baixos, são importantes para evitar tanto, é, tanto micro-organismo como insetos, né? Pragas que podem afetar a semente, né? Então é importante também tratamento com inseticidas, né, de forma preventiva, né, para evitar a disseminação de insetos. Então, outro fator, pessoal, que deve ser levado em consideração é que muitas vezes, para a gente ter um bom armazenamento da semente, esse processo ele ocorre desde o campo. Então, é preciso ter uma semente de qualidade para garantir um bom armazenamento da semente. Não adianta você ter um local, um galpão com condições controladas de temperatura, de umidade, um local arejado, seguindo toda a legislação vigente em relação ao armazenamento de semente, se você não tiver uma semente de qualidade. Por exemplo, a semente ela demorou muito para ser colhida no campo, ela ficou exposta a condições de umidade, chuva, temperaturas elevadas, então isso afetou a qualidade da semente. Não adianta nada você colher essa semente e levar para o armazenamento, porque os patógenos que se desenvolveram no campo, eles vão continuar na semente, então essa semente vai ter uma perda de qualidade. Então, para garantir um bom armazenamento da semente, é preciso ter uma semente de qualidade, que vem do campo.
Então, ó, aqui é um exemplo, o campo de semente de soja. Então, demorou muito para fazer a colheita. O período de colheita coincidiu com o período chuvoso. Chuva intensa, temperaturas elevadas, exposição aos raios solares. Então, essas condições são propícias para o desenvolvimento de fungos, que a gente pode observar na imagem. A gente também observa a germinação da semente na própria vagem, né, ainda ligada à planta-mãe, né? Então, uma semente dessa, ela deve ser descartada. Descartada. Nem para a produção de grãos, não, ela não deve ser utilizada. Então, se você pega essas sementes e realiza o armazenamento, essas sementes elas já estão condenadas. Então, consequentemente, o armazenamento não vai melhorar a qualidade nem manter a qualidade da semente. Então, a qualidade inicial da semente é um ponto muito importante para garantir um bom armazenamento das sementes. Então, é importante, durante o beneficiamento, o uso de tratamentos químicos, né, como o uso de fungicidas, inseticidas na semente, né, para melhorar a conservação. Levando em consideração, pessoal, os produtos químicos, né, registrados, né, no Ministério da Agricultura, no mapa, né, para a cultura, né. A espécie também influencia no armazenamento, né. Tem algumas espécies e cultivares dentro da própria espécie que apresentam maior tolerância, né, à ocorrência de pragas e doenças. Então, a espécie, a genética vai influenciar e pode interferir no armazenamento, né? Então, em relação ao local onde vai realizar o armazenamento, as instalações, né, alguns fatores são levados em consideração, né? Então é importante que seja o local de armazenamento, seja um local limpo, né, arejado, com condições de temperatura e umidade relativa do ar controladas, né? Então a umidade relativa do ar durante o armazenamento ela deve ser variar em torno de 40%, né? É o ideal, né? E a temperatura deve ser em torno de 10 graus Celsius, mas claro que esses valores precisos vai depender muito da espécie, né? Que é um exemplo de armazenamento de sementes, né? Que as sementes são empilhadas, né? Divididas em lotes, né? E vocês observam os pallets aqui separando, né? Para evitar esse contato direto. Observe que é um local limpo, arejado, né? Ó, vocês observam que permite a ventilação, né? A retirada de odores, né? Evitar essa absorção de umidade. Então, como a gente falou, o armazenamento de sementes de baixa qualidade, ou seja, vai refletir, né, numa semente de má qualidade, no mau armazenamento das sementes. E pessoal, além das condições ambientais, outros fatores podem afetar na qualidade da semente durante o armazenamento. Por exemplo, durante a colheita, né, pode ocorrer danos mecânicos, principalmente se a colheita é feita com a semente com alto teor de umidade, né, então pode ocorrer danos mecânicos, né, que pode afetar a qualidade da semente, né. Então, pode ocorrer também danos durante a secagem da semente, né? Quando a semente é submetida a temperaturas superiores a 40 graus Celsius, a semente pode sofrer danos irreversíveis, né? Pode culminar em perda do vigor e de germinação, né? Então, o excesso de temperatura também pode afetar a qualidade fisiológica da semente, né? Então, isso vai se refletir durante o armazenamento, né? Então temos aqui alguns cuidados durante o armazenamento da semente, né?
Então deve-se utilizar um piso. O piso ele deve ser de concreto, impermeabilizante, né? Para garantir essa qualidade, evitar o acúmulo, a absorção de umidade. O armazém deve apresentar boa ventilação, né? Ter ventiladores ou climatizadores, né? Para permitir essa ventilação, para evitar acúmulo de absorção de umidade, permitir também evitar odores indesejados. E evitar, pessoal, que a semente ela seja armazenada junto com outros produtos, né, como adubo, inseticidas, fungicidas, sal mineral, né, que pode contaminar, afetar a qualidade da semente. Então, o armazém ele deve ser específico para o armazenamento de sementes, né? Outros cuidados durante o armazenamento. É importante uma constante limpeza do ambiente, né? A fim de evitar a propagação de doenças, né? De insetos, né? Então é importante uma boa limpeza, né? Utilização de materiais adequados para o manuseio e o transporte das sementes. Evitar, como a gente viu, eu falei, o contato da semente com o piso, o chão, né? É importante a utilização dos pallets. Evitar também o contato com as paredes, pode provocar absorção de umidade, a contaminação. Também organizar as sementes para que elas não fiquem em contato com o teto, né? Pois a temperatura exterior pode afetar na qualidade da semente. Então a gente tem aqui um exemplo de armazenamento da semente. Se a gente observar, tem umas separações aqui de madeira, né, para evitar esse contato. Aqui temos alguns componentes de uma câmara de armazenamento, né, de um armazém. É importante que as paredes sejam isolantes, né, para evitar a entrada, por exemplo, de temperatura, de umidade relativa do ar exterior, né? Então, é um ponto importante, mas normalmente esse tipo de prática tem um custo elevado, então é pouco utilizado pelos produtores, né? É importante que as portas tenham um bom fechamento, né? Para evitar a passagem de calor do ambiente externo para dentro do armazém. O piso ele deve ser resistente ao suporte de peso, né? Das máquinas empilhadeiras, né? Aqui temos um exemplo de uma câmara de armazenamento de sementes, né? Onde tem controle de temperatura e de umidade, ó. Então aqui é feito o controle da temperatura e da umidade, né? Que é importante para garantir a qualidade dessa semente. Então, deve ser evitado o armazenamento de sementes em locais pouco ventilados, úmidos e quentes, né, que pode contaminar, favorecer o surgimento de doenças, de pragas, né. Então, os armazéns devem ser seco, bem arejado, né. A cobertura deve ser, quando possível, de material isolante, né, como a gente falou, para evitar esse contato com o meio externo, né, evitar também ruídos, né. Também é importante a aeração, né, ele ser bastante arejado para permitir essa uniformidade de temperatura, né. Então é importante o rigor no controle da umidade, né, a secagem adequada, né, para permitir bom armazenamento das sementes, né. Então a gente viu na aula passada, né, existem vários tipos de secadores que são utilizados, né, nessa prática, mas o importante, pessoal, é que essa secagem não seja excessiva, né, a temperaturas superiores a 40 graus Celsius, né, que vai danificar a semente, né, e ela vai
e vai provocar perda de qualidade na semente durante o armazenamento. Consequentemente, vai afetar a germinação e vigor da semente no campo. Isso aqui a gente já falou, né? Esse aqui eu já falei, pessoal, não vou ficar repetindo, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de local também de armazenamento da semente. É tanto o armazenamento como também embalagem. Se a gente observar aqui é o local de embalagem das sementes e aqui o local de armazenamento. Então, normalmente são armazéns, galpões grandes, né? Porque é uma quantidade considerável de sementes que são armazenadas, elas são divididas por lote, né? De acordo com a colheita, né? Agora a gente vai falar, pessoal, um pouquinho sobre o transporte das sementes, como é que ocorre. Então, o transporte é a fase que ocorre depois do armazenamento. Então, depois que as sementes são armazenadas, elas são transportadas para a comercialização, né? Então, normalmente, o tempo de armazenamento das sementes vai depender muito do objetivo do produtor, né? Pode durar semanas, meses, anos, né? Então vai depender, porque muitas vezes o produtor rural, ele espera as condições de mercado, né? Muitas vezes tem muita semente no mercado, né? Então, normalmente a tendência é o preço cair, né? Então, muitas vezes eles esperam um período onde tem pouca oferta de sementes, né? Para ele conseguir vender por um preço melhor, né? Então, eles estão de acordo com o preço de mercado. Essa semente pode permanecer por um longo período armazenada, né? Então, por isso que é importante garantir a qualidade. Então, depois do armazenamento, essas sementes são transportadas, né? Onde alguns fatores são levados em consideração durante o transporte, né? Para garantir a qualidade das sementes, né? Evitar avarias nas embalagens, evitar atraso na entrega, evitar prejuízo para o agricultor, produtor, insatisfação do cliente, né? Então, o primeiro passo, pessoal, para garantir uma semente, garantir qualidade na semente durante o transporte, porque também você fez um bom planejamento de colheita, fez um bom beneficiamento, fez um bom armazenamento. Se você não tiver um transporte adequado, todo, todo esse cuidado que você teve nas etapas anteriores, você pode perder durante o transporte. Pode ocorrer dessa semente não chegar até o produtor com qualidade. Então é importante a gente ter um cuidado durante o transporte. Então, alguns pontos a gente tem que seguir, como por exemplo, limpeza, né, do caminhão local onde vai ser feito o transporte das sementes, né, para evitar contaminação, principalmente se eu tenho embalagens permeáveis, né, o local deve ser limpo, né, seco, né, para evitar essa absorção de umidade. Outro fator importante é a retirada de materiais que possam danificar ou contaminar sementes, né? Pode ocorrer desse transporte ser utilizado também para transporte de fertilizantes, de inseticidas, fungicidas, né? Então, deve ser retirado e limpo, né? Esse caminhão para garantir a qualidade da semente. É importante observar com cuidado as quinas, os cantos do caminhão, né, para evitar perfurações, né, e perda de qualidade da semente. É importante uma organização durante o transporte, né, um mapa de carga, né, para saber quais são os lotes que vai ser retirado, que vai ser transportado, né, para garantir essa organização e eficiência na comercialização das sementes. É importante verificar as lonas do caminhão, né, para ver se não estão furadas, rasgadas, né? Pode permitir a entrada de água, né, se chuva, né, durante o transporte, né?
evitar essa entrada de água que vai contaminar as sementes. Durante o manuseio das sementes até o local de transporte, né, o caminhão, é importante o cuidado, né, com essa operação, né, porque pode a queda, o mau manuseio pode causar lesões, né, danos mecânicos à semente e afetar sua qualidade. Então, aqui é feita a organização, né? Lote 1, lote 2, lote 3, né? É feita a identificação para garantir que realmente está sendo comercializada, transportada os lotes certos, né? Então, durante o transporte da carga, alguns documentos devem. O, É importante que o caminhoneiro tenha em mãos, como a nota fiscal, né, das sementes que foram comercializadas, termo de conformidade ou certificado, boletim de análise da semente, né, que a gente viu em aulas passadas, né, que foi feito teste de germinação, de vigor, pureza, teor de umidade, teste de sanidade, informativo dos resultados de análise. Então, essas informações são importantes, que quem fazer a compra da semente vão solicitar esses documentos. E, pessoal, é importante ter cuidado também nos horários de transporte, né? Que seja nas primeiras horas do dia, né? Evitar essa exposição excessiva da semente aos raios solares, nesse aquecimento da semente, né? Que pode afetar a qualidade, né? Evitar o transporte em horários mais quentes, né, em períodos chuvosos, que também pode afetar a qualidade da semente, evitar o transporte em longas distâncias, né, evitar colocar coisas sobre as sementes, né, que pode causar dano mecânico, afetar a qualidade da semente. Então, o produtor ele deve garantir a qualidade da semente, né, durante o carregamento, colocar em caminhões, durante o descarregamento, né, para garantir essa semente. Deixa eu ver. Então, pessoal, também durante o transporte são feitas vistorias, verificações das temperaturas, né, se está elevado da umidade relativa da carga, né, também é feito esse monitoramento para garantir a qualidade. E assim, pessoal, a gente termina a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. E lembrando que hoje ainda, mais tarde, eu vou lançar no sistema as notas, né? Eu já corrigi as provas e vou lançar as notas no sistema. Um bom dia a todos.